What's up, guys? Falar inglês fluentemente tem se tornado cada vez mais necessário e importante. Ter essa habilidade nos dias de hoje abre muitas portas e gera grandes oportunidades profissionais e também culturais. Deixe-me apresentar para vocês. Me chamo Anderson, sou professor de inglês há mais de 20 anos e também músico. Moro nos Estados Unidos e sou formado em letras e pós-graduado em ensino da língua inglesa. Atualmente estou cursando mais uma pós-graduação em neurociências com ênfase em educação musical. Tenho um canal aqui no YouTube chamado Let's Rock Your English, onde, claro, eu uso a música para ajudar as pessoas a melhorarem o inglês delas. E tenho uma novidade para vocês. Fechei uma parceria com os meus amigos aqui do GhettoCast e juntos estamos oferecendo um desconto de 10% no primeiro semestre para as aulas em grupo. As aulas são online, ao vivo, pelo Zoom. E os grupos são de no máximo 12 pessoas. Para maiores informações, clique no link logo abaixo na descrição ou também me chamem pelo WhatsApp. E não se esqueçam de dizer que vocês vieram pelo GhettoCast, porque assim vocês vão obter o seu desconto. And together, let's rock your English. Peace! Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao GhettoCast. Não vou falar que você está em dúvida se está no canal certo ou não, porque acho que já acostumou com essa carinha por aqui também. O senhor Gabriel, vulgo Belzão, mais uma vez de atestado, não veio aqui, então estarei junto com a Dilson e o nosso convidado aqui para uma jornada super bacana para a gente, como sempre, expandir nossos horizontes, adquirir novos conhecimentos. Acho que tem um caráter de utilidade de utilidade pública muito grande no que a gente vai debater hoje. Então, antes de mais nada, antes de apresentar nosso entrevistado hoje, nosso convidado, Adilson. Boa noite. Boa que episódio noite. Que é hoje? Opa, hoje é episódio número 145 da segunda temporada. Mais um episódio novo, nova quinta-feira aí, a gente sempre tá nos mesmos horários, às 20 horas, às terças e às quintas, certo? Então, se você não conhece o canal, chega junto com a gente, vem, porque aqui tem muitas opções. Para quem tá com a gente há muito tempo sabe que na primeira temporada a gente só falava de futebol, só que a gente entendeu que o gueto precisa de mais, e aí a gente começou a andar por novos caminhos. E nessas andanças a gente tem trilhado cada dia uma nova oportunidade e coisas fascinantes, como você vai ver no dia de hoje. Terça-feira passada, agora tivemos aqui com um médico, hoje estaremos também com outra pessoa na área da saúde, assuntos de vários pontos de vista, certo? Coisas assim que até para nós coisas, nossa, cada dia uma coisa nova. E eu acredito que isso é muito positivo para o gueto, porque a gente traz, não só para o gueto, mas para a sociedade em geral, a gente traz novas informações, na verdade. É isso aí. E é isso aí. E antes de mais nada, quem ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Depois de um minuto você consegue mandar perguntas, sugestões, apontamentos sobre o que é a nossa conversa aqui, sobre esse trabalho do gueto. Então fiquem à vontade, isso é super bacana para nós, ajuda a impulsionar, enriquece a nossa conversa aqui. Dê um joinha, curta o nosso vídeo de hoje, isso ajuda a distribuir para mais pessoas e também pode se tornar membro do canal, que é importantíssimo. Estamos chegando, o canal, apesar de novo, mas nós estamos chegando a 3.500 membros, inscritos no canal, o que é uma coisa bem importante. A gente nem achava que ia chegar a tantas pessoas, e estamos chegando. Então, se inscreva, curta e vem com a gente, que tem bastante coisa aí, certo? Pode contribuir com a gente. Superchat, se tornar membro do canal ou fazer um Pix pelo QR Code que fica aí na tela. Mas o que a gente acha mais importante é você se inscrever no canal, é você estar junto do canal para a gente crescer e fazer uma comunidade, não é verdade? Exato. E se achar o papo bacana, se achar interessante, compartilhe com seus amigos, seus familiares, o pessoal do trabalho, que acho que vai ser muito, muito importante para todos nós. Reforçando que você pode mandar sua pergunta, caso tenha alguma dúvida, que o entrevistado vai responder perguntas que tenham resposta, certo? Não adianta mandar pergunta aqui que é atravessada, que não vai resolver nada. Aqui, todo mundo está aqui voluntariamente para ajudar. Isso é muito importante. Acho que quando a gente está os profissionais da saúde também, não dá para fazer um diagnóstico de longe, alguma coisa muito prescritiva. Exatamente. Mas acho que as dúvidas sobre o tema são super bem-vindas, assim como é que vocês estão achando que está a entrevista. E
Vamos lá, para não Sem mais aumentar a delongas, né? ansiedade de todo mundo aqui. Estamos com um convidado especial, ainda não apareceu na tela, certo? Ainda não, é suspense. Corta Mas pra câmera aí. nosso convidado de hoje é um médico geneticista, especialista em genética reprodutiva, em reprodução humana. E agora já disponível ali na câmera, Dr. Ciro Martinhago. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Adilson, Otávio. Para mim é um grande, imenso prazer estar aqui com vocês para conversar um pouquinho, né? Vamos mais bater um papo do que dar aula, né? Quer dizer, sobre genética em geral, sobre genética reprodutiva, sobre infertilidade, né? Sobre riscos da população geral, o risco da idade materna, né? Mesmo hoje, como a gente havia comentado, são esses testes genéticos, as predisposição, né, como o câncer, por exemplo, não necessariamente na área de reprodução humana, mas enfim, estão aí, batendo a porta da população, já acessíveis à população geral, né, quer dizer, não são testes hoje, os quais precisa ser feito no exterior, né, são testes feitos no Brasil, apesar de ter muitos testes feitos lá fora, né. São testes hoje, muitos deles cobertos pelos planos de saúde, na maioria deles, né? Quer dizer, são testes hoje que batem a nossa porta e tenho certeza que muitos dos espectadores aqui têm algumas dúvidas, né, sobre esses testes. E tem testes genéticos também, aí que trazem muita curiosidade, que são esses testes que você manda, né, a saliva para o laboratório e ele te manda lá um resultado colocando as tuas predisposições ou metabolismo, que nem a gente chama de nutrigenômica, né? Então, assim, por incrível que pareça, se a gente olhar bem, são testes hoje que estão presentes no nosso dia a dia e a gente nem percebe. Perfeito, doutor. Antes de mais nada, até de adentrarmos em todas essas fotos que eu acho que são interessantes, acho que para o nosso público é interessante conhecer um pouco, a gente sempre tem esse hábito, né, de trazer um pouco da biografia de com quem a gente está falando aqui, como é que o senhor... Lógico, a gente sempre tem uma dúvida de como a pessoa chegou até naquela decisão ali, e a medicina por si só já é uma cadeira de conhecimento muito restrita e muito rara, mas o senhor é hiper especializado, né? em genética e em genética reprodutiva especificamente. Então acho que se der para contextualizar um pouquinho, lógico, de como o senhor chegou e até do que aborda cada uma dessas especialidades, acho que ajuda bastante. Legal. Tá, o legal. Ciro antes do médico, né? Antes dos sonhos e durante os sonhos, né, Edilson? Porque, Exato. na verdade, tudo isso, eu acho que na vida de todos nós, né, a gente imagina, tem sonhos, né, na vida profissional, e eu, como médico, eu fiz minha residência, né, como alguns fazem cirurgia plástica ou clínica médica, eu fiz em genética médica, né? Na época, eram apenas 3, 4 locais no Brasil que se fazia, hoje tem vários residências por aí, e dentro da genética médica, o Adilson e Otávio, eu tive um pequeno probleminha como médico, porque vocês sabem que as doenças genéticas, de uma forma geral, né, a síndrome de Down é o primeiro exemplo delas, né? Existem aí os erros inatos do metabolismo, que é por conta deles que a gente faz aquele teste do pezinho, né? Tem o teste do pezinho no Brasil com 3 doenças que é obrigatório, feito pelo SUS, né? Mas existem testes hoje que abrangem aí uma centena de doenças e que, infelizmente, Adilson e Otávio, a maioria dessas doenças genéticas não são tratáveis. Então, o médico se deparava com um paciente o qual eu conseguia dar o diagnóstico, mas eu não conseguia ajudar aquele casal, aquela criança, né, aquela família, a tratar, né, aquela doença em específico. Então, por isso, eu me especializei mais ainda. Aqui na América do Sul ainda não existia essa especialidade, como ainda não existe isso dentro do CRM, né? Eu fiz meu doutorado na área de reprodução humana. Por que eu fui para a área de reprodução humana? Porque na reprodução humana, Adilson e Otávio, a gente consegue fazer os embriões fora do útero dessa futura mamãe, né? Colhendo os óvulos dela, colhendo o espermatozoide aí, desse futuro papai, fazendo esse embriãozinho nas estufas. E esse embriãozinho feito por fertilização in vitro, nós conseguimos olhar
a genética deles, através de a retirada de algumas células, e através desse teste genético, que a gente chama aí a sigla de PGTA, né? Não quero chatear com parte técnica, mas só para entender, Sim. é possível eu rastrear doenças genéticas nesses embriõezinhos antes de transferi-los para o útero dessa futura mamãe. Então, eu falei que eu não consigo tratar a doença genética, né? Não conseguia. Então, eu vi como tratamento para aquele casal, para aquela família, ter um novo filho, né? Com o menor risco possível, né? Seja lá qual for esse risco, muitas das vezes esses riscos são altos, 25%, 50%. Então, eu desenvolvi técnicas no Brasil, as quais eram possível olhar para essas células desse embrião e dizer, antes de transferir para o útero desse futuro casal, aí, desse futuro pai e mãe, se ele tem ou não a doença. Ou seja, quer dizer, dessa forma eu vi o verdadeiro tratamento para essa família, né? Quer dizer, eliminar esse risco definitivamente nesses casais, nessas famílias, e assim sendo, né, o casal tem ali, realiza seu sonho de ter uma família. E muitas das vezes, logo o primeiro filho já nasce com um probleminha e eles não querem mais engravidar. Né? Ou os médicos dizem, olha, eu se fosse você não engravidava de novo. Então, hoje é possível realizar esse tipo de seleção. Só para você ter uma ideia, no Brasil, eu mesmo já analisei mais de 50 mil embriões. No Brasil se analisa isso por ano hoje, né? E a principal indicação disso é a idade materna. A média de idade das mulheres que submetem à fertilização in vitro no Brasil e no mundo é por volta de 38 anos de idade. E aos 38, apesar de meninas de 38 anos, né, aumenta o risco aí, principalmente de síndrome de Down. Então, isso já é rastreável no embrião. Esse embrião já é transferido para o útero dessa futura mamãe, já sabendo ali com controle de qualidade, dizendo, olha, esse embriãozinho aqui não tem síndrome de Down. Então, mais ou menos esse é o meu trabalho, quer dizer, minimizar riscos para casais que têm alto risco genético reprodutivo. Uma coisa interessante, né, da sua fala, é que assim, né, a gente sabe que é bíblico, né, a questão desde Saraí, né, que gostaria de ter o filho de Abraão e essa coisa toda, e eles não conseguiam ter o filho, aí resolveu dar o filho para a concubina ter o filho e tal, essa coisa. Então essa questão da infertilidade, que eu acredito que é bem esse o ponto que a Bíblia estava tratando, ela é uma questão de milenar, né, uma questão de muito tempo, né? E aí a gente vê que o avanço da medicina deu a possibilidade de que profissionais como o senhor conseguisse fazer com que tivesse todo esse rastreamento e melhorasse a vida de uma pessoa e conseguisse mesmo realizar sonhos e tal. Mas a gente vê que a sociedade como um todo, ela tem os seus percalços entre o que se faz e o que não se faz, e aí o que é ético, o que não é ético. E aí eu queria começar perguntando sobre essas questões de... Antigamente se falava muito de bebê de proveta e tal, essas coisas. Eu não sei até que campo que eu estou entrando para falar sobre isso. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esses tabus, essas coisas. Você assim. fala principalmente da questão ética desse processo de análise e seleção. Exato, né? Porque sempre vai estar essa questão, né, ética na questão das coisas. Tem muitas coisas que a gente vê como canhamo, muitas outras questões que a gente sabe que medicinal ela é positiva, vai ajudar a saúde, mas tem sempre a questão ética que entra e faz o seu papel e às vezes ajuda, mas muitas vezes não ajuda. Perfeito, Adilson. Eu acho que você colocou aí perfeitamente o principal ponto aí sobre a ética, né? Sobre tabus, né? Sobre religião misturada com medicina. Eu tive a oportunidade de dar aula num simpósio para milhares de pessoas, as quais, no meio da plateia, também tinham pacientes com síndrome de Down, também tinham pacientes com doenças hereditárias. Enfim, com muita delicadeza eu dei essa aula, porque por mais que eles tinham uma certa deficiência, eles entendiam que aquele processo, pela fertilização qual eu fazia, né, eles poderiam não estar ali se tivessem sido não selecionados ali em uma fertilização. E eu nunca me esqueço, eu dei aula junto com uma criança, com um menino com Down,
o qual estava fazendo faculdade, e um pai, mãe profissional da área de saúde que tem um filho com Down, né? E aí veio as perguntas, um calhamaço de perguntas, a gente tinha 3 perguntas para responder, e uma delas, a Adilson veio para mim dizendo assim, doutor Ciro, você não se sente Deus fazendo o que você está fazendo? Tá vendo? Né? Aí a ética. E por incrível que pareça, essa foi uma das perguntas a qual, né, eu resolvi responder. Inclusive, repeti a pergunta, deu aquele silêncio na plateia, com milhares de pessoas lá, né? E eu disse, não, muito pelo contrário. Eu me sinto um instrumento de Deus, né? Quer dizer, se Deus não permitisse, né, o médico tratar o paciente, eliminar esse tipo de coisa, a gente não estaria aqui. Né? Então, pelo lado religioso, né, existem religiões e religiões, né? A gente tem religiões as quais não permite nem que você faça uma transfusão sanguínea, mesmo sabendo que aquilo vai salvar a vida. Então, se eu pego uma criança numa religião como essa, sabe, Adilson, a gente respeita, óbvio, mas eu, como médico, né, eu fiz um juramento que eu preciso salvar vidas. Sim. Então, eu preciso entrar num conselho tutelar, tirar a criança, assim, às vezes, né, de um pai ou uma mãe dessa, por conta da parte religiosa, tratar a criança, salvar a vida dela, né, e depois, claro, devolver eles aos pais da forma mais, né, o que eu quero mostrar com isso? Quero mostrar que realmente isso é uma linha muito tênue, né? Ética, não ética, etc. Se a gente olhar bem na minha área há uns anos atrás, na China, os colegas lá já não estavam mais selecionando, os colegas já estavam editando o DNA dos embriões, né? Deixando os embriões resistentes ao vírus HIV, já ultrapassando essa linha da ética de uma forma a qual a gente nem sabe mesmo, né? Anda isso lá, né? Sim. Então é super importante esse tipo de debate que nós estamos tendo aqui hoje, né? Com a população geral, etc., antes de tomar, né? De formular leis, né? A gente não tem lei no Brasil, a gente tem uma normativa que o CRM nos permite algumas coisas e não nos permite outras. E essa normativa é a única qual eu posso perder o meu CRM, o Adilson, sem recuperar ele de volta, porque é um processo ético, né? Eu vou dar um exemplo para você, dentro da reprodução, que deve ser uma curiosidade que todo mundo tem. Posso selecionar o sexo dos embriões quando eu faço fertilização in vitro, né? O bebê de proveito? Quer dizer, de poder, posso. Eu consigo olhar para os embriões e dizer qual que é o sexo deles. Tecnicamente, agora, exatamente. Tecnicamente é possível e é feito. Agora, você com 3 meninos, com a tua esposa, sem infertilidade, se submeteu à fertilização, chega lá e diz, olha, eu quero uma menina, isso você não pode. Por que não pode? Isso chama sexagem social, né? Quer dizer, o balanço familiar. Apesar de algumas pesquisas no Brasil, inclusive de pós-graduação, interrogando aí estudantes de medicina, de bioética e de biomedicina, etc., dizendo, olha, se você fosse poder selecionar o sexo do teu bebê, você selecionaria, né? A grande maioria se mostrou favorável. Mas o que mais impressionou nessa história foi o seguinte, se você fosse selecionar, qual sexo você escolheria? Então, cada um teve sua opção. E no balanço da história, o Adilson Otávio acabou dando o balanço da natureza. Quer dizer, deu elas por elas, né? Sim. Diferente de países asiáticos, que a preferência, né? Ou lá... árabes, né, que a preferência por meninos, tal, etc. Enfim. Sim, conforme cada costume de cultura, né? Exatamente. Então, assim, isso eu não posso fazer, né? Então, claro, é super importante esse tipo de debate e é super importante que tenha ali, né, alguém que freie também esse desenvolvimento, porque a própria tem uma empresa americana que são os donos da Google, né, que chama 23andMe. Eles anunciaram nos Estados Unidos, há uns 5 a 8 anos atrás, que eles conseguiriam selecionar embriões pela cor do olho. Hoje, só para se ter uma ideia, é possível, inclusive com estudos aqui no sul da América do Sul, saber, por exemplo, a forma como a barba se distribui no rosto, se vai ser encaracolada, se o cabelo vai ser branco mais cedo, se o olho vai ser assim, tudo isso, inclusive, já na nossa população, cara. Então, doutor, mas tem aquele caso famoso de um cientista da guerra, né,
alemão que veio até para o Brasil, que tem uma cidade onde tem é o maior lugar onde tem gêmeos no mundo, né? Então já era um trabalho de geneticista nesse sentido, não é, doutor? Sim, até hoje não se explica aquilo, até dei algumas entrevistas, é um gêmeo idêntico, né? A coincidência é que todas essas cidades que têm isso, independente do estado, são de descendência alemã. Então isso pode ser um efeito fundador também, vindo mais do alemão, mas enfim. Então, o FDA, que é a Anvisa lá nos Estados Unidos, proibiu eles de fazer qualquer outro teste, até por quê? Porque, cara, aí você está falando sobre uma eugenia. Sim, exatamente. Se chama de uma eugenia positiva. O que é isso? Quer dizer, eu selecionar através de características, né? Veja, o que a gente faz também é uma eugenia, mas uma eugenia negativa para doenças, né? Quer dizer, olha, esse bebê, esse embrião se transferir, ele não vai nascer. Ou se ele nascer, ele vai ter doenças graves, é incompatível com a vida, né? Ou vai ter um autismo muito grave, etc. Então, assim, isso é uma linha muito tênue. E veja que os chineses, como eu falei, já modificaram. Então, o teu DNA tem problema, da tua esposa também. Eu consigo triar o melhor de vocês. Mas eles estão indo além. Eles estão modificando esse DNA. Né? E isso é extremamente perigoso, porque a gente não tem a mínima ideia do que está fazendo. Eu acho que fica muito claro, porque o dilema ético não é exclusivo da medicina, nem desse segmento da medicina, é que talvez, acho que quase todas as escolhas que a gente tem em sociedade, né? Eu acho que nesse caso aqui ele fica mais evidente por esses pontos que acho que a gente conversou, mas acho que ficou bem claro. O foco, de acordo até com as premissas ali, as normativas do CRM, e acho que as melhores práticas, os principais conceitos de bioética é que dentro desse processo de seleção que a gente está conversando aqui, o foco é em minimizar o risco de patologias graves. E aqui a gente está falando de forma geral em pessoas que têm problemas de fertilidade, que vão buscar a fertilização in vitro, ou você pode ter um processo anterior ainda a isso? A gente tem aí, Otávio, dois grupos importantes. Um deles é aquele grupo o qual não tem fertilidade e acaba se submetendo à fertilização in vitro para a seleção de embriões. Né? Quer dizer, eles já tiveram um filho naturalmente e essa criança teve uma doença. Inclusive, uma delas, vou dar um exemplo, que foi um grande orgulho nosso na época, é a talassemia. Então, uma criança que nasce com talassemia ou anemia falciforme, aliás, muito comum na população brasileira, ambas, e que a anemia falciforme é um dos testes obrigatórios no teste do pezinho, né? Quem tem descendência africana, principalmente, né? Olha que a beleza da genética. Então, a anemia falciforme, em região endêmica da malária, os indivíduos que tinham anemia falciforme, eles eram resistentes à malária. Então, eles resistiam à doença. Então, na África, por exemplo, dependendo da região, existe um alto índice de indivíduos com essa doença. Por quê? Sobreviveram à malária. Mas acabaram, né, quer dizer, esse problema genético acabou dando, vamos dizer assim, uma resistência maior. A resistência a isso. Então, o que acontece? É muito comum na nossa população. Agora, o que acontece com essas crianças com talassemia? Elas precisam de transfusão sanguínea. E elas precisam durante todo mês. Então, todo mês, você pega uma criança ali, né, em alguns meses, e leva lá para transfusão. Um adulto a cada 10 dias. Qual que é a cura? Transplante de medula. O transplante de medula, para encontrar um compatível comigo, é em 150 mil pessoas na população geral. E esse indivíduo precisa estar doando. Agora, entre irmãos, então, se o Otávio tem irmão, você tem 25% de chance, Otávio, se ele for de pai e mãe, né, que ele seja compatível com você. Igualzinho o teu HLA, ou seja, consiga doar para você. Quer dizer, entre irmãos é 25%, a população geral é 1 para 150 mil. Então, para esse casal, o que a gente fez na época? Selecionou primeiro o embrião, o qual era normal para talassemia, que eles tinham risco de 25% de acontecer de novo, e entre esses embriões normais, disse o Otávio, a gente selecionou um embriãozinho, o qual era compatível. Então, essa mãe engravidou, a criança nasceu e salvou a vida do irmãozinho, doando a medula, a qual era compatível, né? E aí, com 3, 4 anos de idade, coisa assim, já estava totalmente curada, etc. Hoje elas já são... Isso foi em 2012.
2012, 13 ali, onde saiu aí na mídia, foi o primeiro caso da América Latina, né? Então, por que me causou muito orgulho esse caso? Porque além de a genética ser, primeiro ela era só diagnóstica, eu dizia o que você tinha, ponto, acabou. Depois, eu comecei também a ser preventivo e de uma forma extremamente efetiva, né? Quer dizer, eu estou dizendo para você que tem o risco de 25%, eu elimino por 99%. E aí foi a primeira vez a qual também ela foi terapêutica, ou seja, não só a gente eliminou o risco para aquele casal, devia ter um filho com problema, como ajudou, né, o filho que aqui estava já, né, a fazer o transplante de medula e curar essa criança, e enfim, quer dizer, isso é permitido no Brasil, e hoje a gente já fez aí, talvez seja uma das maiores casuísticas do mundo em análise de HLA com seleção de embriões aqui do Brasil. Legal. Deixa eu aproveitar antes das nossas próximas perguntas aqui, dar uma boa noite para o Nicolas. Boa noite, Nicolas. Thiago Moelas. Boa noite, galera do Gueto. Afro Samurai assíduo. Boa noite, pessoal aqui. A Kátia, a Juliana Ursino, o José Antônio de Moraes também, ambos assíduos aqui. E tem pergunta, né? O José Antônio de Moraes. Muitas mulheres têm filhos mais tarde hoje em dia. O que é importante saber sobre a idade materna e dificuldade para engravidar? E só dando um preâmbulo, que eu lembro que é uma das pautas aqui, né? Então, acho que é uma coisa até comum, mas vale reforçar que você tem uma mudança de comportamento e de papéis sociais, né, nas últimas décadas, né? Com a maior emancipação social da mulher, que passa a estudar, que passa a trabalhar, os papéis, fora, né? isso, os papéis de homem e mulher mudam muito de acordo com as características da sociedade, e o que acontece com muita frequência é que as mulheres optem por uma gravidez tardia, né, que estudem, que tenham a sua profissão ou que se organizem financeiramente. Acho que as mulheres e os casais, né, Sim. acho que é a opção dupla, mas certamente com uma mudança maior entre as mulheres. Então, é muito frequente que as mulheres engravidem acima dos 30, 35, 40 anos. E até o número de crianças também, menos crianças, né? Isso, tem menos filhos e mais tarde, né? E acho que aqui é o contexto, né? Essa característica da sociedade, essa mudança da sociedade traz mais riscos, doutor? Sim, sem dúvida. Muito bem lembrado aí, Otávio, a idade materna hoje, quer dizer, eu costumo dizer isso nas minhas aulas, assim, antigamente, a geração anterior, né, as mulheres ali, lá com 18, 19 anos, procuravam ali um bom partido, principalmente no interior, né, e casavam Até ali, com 13 anos, né, doutor? Mais antigamente, né? Com 13 para 14 já estava até ovulando, né? Disse, eu já poderia ser mãe, Sim. né? Enfim, apesar de para a sociedade isso ser uma criança segurando a outra aí, fisiologicamente já pode ser mãe. Mas o que eu mostro com isso? Quer dizer, minha mãe, interior de Santa Catarina, com 23, 24 anos, já tinha seus 3 filhos, a família toda, etc. Né? Então, muito bem dito ali pelo Otávio, quer dizer, a mulher aí, né, que eu chamo de mulher moderna, né, quer dizer, ela se empoderou, a mulher estudou, a mulher trabalhou, a mulher, quando ela trabalha, ela quer comprar um apartamento, depois ela pensa lá no marido, que aí já não é mais o príncipe, já não é mais o bom partido, que eu brinco, já é o príncipe encantado, né, porque já começa a se tornar difícil, né, doutor, tá difícil depois dos 30 e poucos aí, tal, etc. Então, assim, esse comportamento mudou, ele é hoje cada vez mais, né, em cidades de interior também isso já atinge, né, não só cidades grandes, mas o que acontece? O pobre do ovário, né, que carrega os óvulos ali, não foi avisado desse adiamento, né, de Otávio. Então, assim, principalmente acima de 38 anos de idade, decai muito a fertilidade, aumenta muito a chance de a mulher abortar. Então, só para se ter uma ideia, existe risco da população geral. 15% dos casais, né, da população geral tem um aborto espontâneo. Se a gente considerar mulheres com 44 anos ou mais, essa chance chega a 95%. Quer dizer, mais de 90 a cada 10 casais, o qual a mulher tem mais de 44 anos, 9 deles abortam espontaneamente, contra ali abaixo dos 30 anos, né? Um em cada 10 aborta, quer dizer, inverteu aí toda a situação. Então, na população geral, o risco de síndrome de Down é 1 para 800, fatalmente esse risco para qualquer um, quer dizer, cada 800 bebezinhos que nascem a cada segundo, um nasce com síndrome de Down. Entre essas meninas de 44 anos, né, que eu falei aí com 90% de chance de aborto,
a cada 30 delas que têm seus bebês nessa idade, um nasce com síndrome de Down. Então, mesmo sendo meninas de 44 anos e tendo ainda uma reserva ovariana de milhares de óvulos, né, elas começam, principalmente após os 40 anos de idade, a produzir mais óvulos com alterações genéticas não herdadas. Né? Quer dizer, são essas alterações cromossômicas. Então, Adilson e Otávio, para encurtar a história, a maioria dessas alterações elas são incompatíveis com a vida. É por isso que ela engravida menos. É por isso que ela aborta mais, por conta desse tipo de alteração nos óvulos. Né? E é por isso que nasce mais síndrome de Down, que é uma alteração cromossômica do cromossomo 21, né? Que eu costumo chamar de ponta do iceberg. Por quê? Porque é o que a gente consegue enxergar. A gente não consegue ver aquele embriãozinho ao qual ela perdeu. Né? E assim, uma coisa que eu costumo falar sobre o aborto, que é super importante para aquelas que já passaram por isso, é lembrar que mais da metade das vezes não foi nada que ela pudesse ter feito antes, durante ou depois. Faz parte da natureza. 50% dos abortos são falhas genéticas que a natureza errou e ela própria corrige. Voltou, né? Voltou. Ela própria corrige. Infelizmente, é através do aborto, que é desagradável, é frustrante, né? Mas na metade das vezes. E para essa paciente, conforme vai aumentando a idade, vai aumentando essa probabilidade. Né? Então, a fertilização in vitro, muitas das vezes, né, como eu falei, a média de idade das mulheres é 38, ela ajuda no quê? Seleciona esse embriãozinho, o qual não tem alteração genética. E a chance de ela conceber com esse embrião, de ela engravidar com esse embrião, ultrapassa 60%. Então, para você ter uma ideia, naturalmente, aos 42 anos de idade, a chance é de 5% de gravidez natural. Se ela for na fertilização, fizer e tiver um embrião normal, a chance de gravidez pode chegar a 70%, 80%. E a chance de aborto é menor que 10%, e para essa paciente, depois dos 40 anos, é 50%, é uma moeda para cima. Né? Então, infelizmente, há um custo para isso, né? E é um custo aí, hoje, de alguma forma, a gente conversou sobre isso, já acessível à maioria da população, e existe também, né, como existe em São Paulo, mais de um local, Rio de Janeiro, enfim, distribuídos, e no Brasil, alguns centros associados ao SUS, o qual acabam dando, né, toda a fertilização para casais aí de baixo custo. Acho que isso é super importante saber também. Não necessariamente, às vezes, com análise dos embriões, como eu falei, mas de repente, em São Paulo mesmo, eu falei sobre o Hospital da Mulher, né, super equipado, é um dos maiores e melhores laboratórios da América Latina, quer dizer, só com pacientes do SUS, e não é tratamento, como eu falei, quer dizer, são tratamentos bem feitos com alta tecnologia. Doutor Ciro, acho que a informação é importante, né, gente? Sim. Até fazendo um gancho nisso que o senhor falou, que acho que é bem interessante, porque acho que é uma percepção geral de que esse pedacinho aqui da medicina, essa área de conhecimento, é algo muito elitizado e muito exclusivo. É lógico que a gente citou aqui alguns centros de referências, o Brasil é gigantesco, então não tem cobertura para tudo isso, mas em que cenário que tem a oferta desse tipo de suporte para as pessoas, assim, em casos de infertilidade, que eu imagino que assim, não é um atendimento geral, não vai ter nas UBSs nos municípios, mas em que casos que a pessoa consegue esse tipo de acompanhamento, ou no Hospital das Clínicas, ou no Hospital da Mulher, como o senhor falou? Por exemplo, eles são muito rigorosos em relação àquilo que a gente chama do direcionamento. Ela precisa passar primeiro para o nível primário, secundário, para ir para o terciário. Né? E às vezes, Otávio, no secundário, coisa assim, se consegue tratar aí, não com, às vezes, uma fertilização, mas uma inseminação, que é bem simples. Quer dizer, prepara o sêmen e controla a ovulação da mulher, e, através de uma seringa, ele joga esse sêmen dentro do útero dela, né, naquele dia que sabe-se que ela está ovulando. Quer dizer, faz de uma forma mais mecânica ali, né, mais certeira, né, e não há um custo alto. Então, isso pode se fazer, inclusive, a nível ambulatorial, né, não precisa ir um centro. Eu fiz trabalho voluntário durante um tempo dentro do hospital antigo Pérola Baita, e eu vi isso muito bem, quer dizer, precisava passar no primário e secundário, então, constatando a infertilidade, constatando a necessidade de uma fertilização, como, por exemplo, trompas, né? Sei lá, ela não tem as trompas lá por um motivo, infecção, né? As trompas não estão péreas, não passa ali o óvulo, né? Comprovando a infertilidade,
o colega vai encaminhar até o nível terciário, aí onde são os hospitais, né? E ela vai fazer isso praticamente sem custo nenhum. Qual que é um problema, como quase todos no Brasil, né? Existem filas, né? Infelizmente, muitas das vezes a mulher já tem uma idade a qual não pode esperar durante muito mais tempo, né? Então, esse é um pequeno probleminha. Agora, eu vejo muito também hoje as empresas engajadas aí com o que eu chamo da mulher moderna, né? Porque a moderna adiou a gravidez, o Adilson e o Otávio. Mas a ultramoderna está congelando os óvulos dela antes dos 30 anos, independente do príncipe encantado, né? Independente né? Os casais homoafetivos. Né? A gente tem muito casal homoafetivo hoje que, obviamente, precisa se submeter à fertilização para ter filhos. Né? Doutor, e isso está crescendo muito. Dentro do que o senhor acabou de entrar aqui, desculpa até atrapalhando o seu raciocínio. Não, eu queria falar sobre isso, essa questão realmente do congelamento dos óvulos e dos espermas e das barrigas de aluguéis também, sabe? Acho que são duas questões aí que envolvem, né, essa questão que você está falando, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, a mulher jovem, né, Adilson, eu não sei se eu vou querer ter filho, mas assim, se eu chegar aos 40 e quiser, e não tiver o óvulo é uma coisa, mas se eu chegar aos 40 e não quiser e eu tiver o meu óvulo lá, é uma segurança que eu tenho, né? Isso também, eu brinco, porque assim, muitas entram em parafuso ali nos 36, parece que 36 é a data, né, que é a partir dali, mas elas precisam entender que 36 anos é apenas uma idade de corte. Como assim idade de corte? Aos 36 anos, a cada 200 mulheres que têm seus bebês aos 36, um nasce com síndrome de Down. Então, o risco delas começa a ultrapassar 0,5%, Adilson. Mas por que eu estou dizendo isso? Antigamente, o rastreamento era pela idade materna e só se justificava, só se fazia através daquele procedimento invasivo que se faz até hoje, né? Colhe material de dentro da barriga da mulher para fazer o cariótipo, para ver se tem síndrome de Down. Então, esse procedimento, Adilson, tem 0,5% de risco de perder o bebê, de dar um probleminha ali. Então, só se justificava oferecer às mulheres o procedimento, ou dizer que é grupo de risco, a partir dos 36 anos de idade, pelo custo-benefício, né? Então, não é virada de chave 36, nem 35, nem nada. Eu comentei que 38 começa a dificultar bastante concepção, engravidar, e começa a aumentar bastante a chance de aborto, né? E, obviamente, também síndrome de Down. Mas não tem ali um número mágico e existe também a individualidade de cada um, né? Tem mulheres que entram em menopausa mais cedo, outras mais tardiamente, né? Depende muito da parte familiar, tudo em si, né? Voltando, quer dizer, ela pode congelar os óvulos, né? E, enfim, o homem também não costuma congelar esperma, porque a mulher entra em menopausa, Adilson, ela não tem mais óvulos. O homem, ele com 100 anos, cara, tá produzindo espermatozoide. Sim. Capenga, mas tá, né? Quer dizer, é viável ele ter filho. Para a mulher já não é. Mas agora, com a gente está observando o risco que o homem tem, após principalmente 50 anos de idade, a maior população geral de ter filho com autismo, e já começa talvez a pensar, a se justificar o homem jovem congelar seu esperma também, né? Que é muito mais fácil, muito mais prático, muito mais barato, né? Não precisa de estímulo, não precisa de nada, como acontece com a mulher em si. Então, a gente começa a se deparar já com alguns mecanismos, né, contra essa história. Quer dizer, a mulher quer se empoderar, ela deve, né? Ela deve seguir sua profissão, ela deve seguir sua carreira, e ela pode congelar seus ovos. E voltando ao que eu queria dizer, algumas empresas estão ajudando, né? Quer dizer, olha, você é uma funcionária de ouro aqui, existem empresas aí, inclusive, querendo colocar isso como lobby, né? Como um diferencial. Benefício, né? Nacionais, né? Bancando até a fetichização, às vezes, desses funcionários aí. Por quê? Porque, cara, não adianta, a gente não tem como evitar isso. A gente precisa ajudar, né? E hoje não tem coisa mais normal do que isso, como eu falei, inclusive o homoafetivo aí, tendo filhos, que foi a segunda pergunta tua, né? Quer dizer, existe aí o homoafetivo do sexo masculino aí, a barriga de aluguel. Sim. Feminino, elas compram sêmen, né? Ela pode comprar, ela escolhe a dedo esse sêmen. Dá para a gente fazer, para você ter uma ideia, um matching genético. Eu pego a genética dessa mulher
e pego a genética desse sêmen que ela comprou e comparo para ver se juntos eles teriam risco de ter filho com problema. Então, quando é homoafetivo mulheres, é comum uma doar o óvulo e a outra engravidar. Com sêmen, por exemplo, comprado, né? Isso tem dos mais diversos, às vezes uma já não tem mais óvulo, enfim. Então, o que eu quero dizer? Essa diversidade, né, consegue também se reproduzir, né? Isso é uma coisa muito bacana, né? E essa minoria, como eu falei, sobre minoria de doenças genéticas, que são as doenças raras, os quais os casais não conseguiam se reproduzir por medo de ter filho com problema, também podem se reproduzir através desse mecanismo, né, da fertilização in vitro. Então, sendo, como a gente falou, eticamente é complicado falar sobre genética reprodutiva, Agora, tudo que a gente adquire como um benefício, como um direito, eu acho que sempre é muito bem-vindo. E então, amarrando aqui duas coisas, né? O senhor comentou, então, para quem tem como único caminho o SUS, começa pela unidade básica de saúde, com provavelmente o ginecologista, mas eventualmente, acho que imagino, se um homem tiver problema de infertilidade, também o urologista, e aí eles vão encaminhando com mais exames e alguns diagnósticos, vão encaminhando para serviço de mais alta complexidade, até, se necessário, entrar no aspecto da medicina genética. Exatamente. Para as pessoas, boa parte disso aqui também tem disponível hoje na saúde suplementar, no hall da ANS? De fertilização, muito pouco. Tá. De testes genéticos, sim. Então, uma pergunta que é muito comum, que muito provável alguém vai fazer, sobre o autismo aí. Doutor, o autismo está aumentando muito, realmente. Né? Sim. A questão do autismo é assim, tem um filho autista na família, precisa investigar essa criança. Precisa levar no médico geneticista, precisa investigar, tem vários testes genéticos hoje. A gente tem, além de cariótipo, exame de microarray, exoma, exames modernos, que inclusive os planos cobrem, solicitado por um médico geneticista. Não encontrando nada genético, o casal segue a vida. Se encontrar alguma coisa que seja hereditário, eu consigo ajudar e selecionar embriões. Lembrando que o autismo puro, que é sociocomportamental, sem atraso motor, sem malformação, né? 80% dessas crianças, desses indivíduos, não muda o DNA. Então, nos leva a crer que isso pode ser ambiental, pode ser alguma coisa que a gente adquiriu. Eu, em 2000, eu fiz trabalho voluntário nos Estados Unidos com crianças autistas, logo depois que eu formei. Eu não conhecia no Brasil. Nessa época, a frequência ali era 1 para 2.000 nascimentos, nascia autista. Hoje eu tenho no meu consultório 1, 2 por semana, já se coloca 1 a cada 45 nascimentos, cada 30 nascimentos, o autista em si, né? Então, vem aumentando muito, e infelizmente, o modo de vida que a gente leva é inevitável, quer dizer, industrialização da comida, a parte de agrotóxico na alimentação. Eu lembro que em São Paulo comecei a comprar mais produtos orgânicos, e uma vez fecharam lá, a vigilância fechou porque eles estavam comprando lá no Ceasa as frutas e colocavam o adesivo, né, dizendo que era orgânico, e vendia por dobro do preço ali em Moema. Então, assim, ainda tem a parte de confiar naquilo, né? Exato. Então, eu, com meus filhos, logo que eles vieram morar para Santa Catarina, que tirei de São Paulo, a gente começou a fazer a hortinha em casa, principalmente tomate. Tomate tem muito, muito agrotóxico. Então, o que eu quero mostrar com isso? Mesmo querendo ter um estilo de vida mais tranquilo, né, ou mais fitness, às vezes a gente não sabe o que está comendo, e muitas das vezes aí, isso já é comprovado na nossa saúde, no câncer, concentração de espermatozoide no homem em 20 anos caiu pela metade, né? Fizeram um estudo em 180 cidades do mundo todo, fizeram 20 anos depois, mostraram que caiu pela metade, e a obesidade dobrou. Né? Então a gente está se deparando com muitos problemas sociais aí que estão trazendo doenças cada vez mais frequentes, mais incidentes na nossa população aí, de uma forma inevitável. Então, eventualmente, essas mutações genéticas têm relação tanto com o fator hereditário mesmo, eventualmente com uma gravidez mais tardia, e também o comportamento, é multifatorial, né? Sem dúvida, sem dúvida. Por exemplo, produtos aí anabolizantes, essas coisas para ficar mais forte, etc., que está muito em moda hoje, zero o número de espermatozoides do indivíduo. Olha. Então, eles têm dificuldades naturalmente, mesmo depois que param, né?
e acham que aquilo não causa efeito, porque para o ser humano, eu faço uso, eu não estou tendo dor, não está me causando problema, né? E muitos desses problemas são crônicos, a gente não sente, e com o tempo, principalmente para as mulheres, O resultado vai a vir. qualidade dos ovos depende da vida toda delas, mais do que um momento. Para o homem depende mais de um momento, que a gente produz espermatozoide a cada 3 meses, renova totalmente. Então, o que eu fui nos últimos 3 meses reflete no meu esperma agora. O que eu vou ser nos próximos 3 meses pode ser diferente, né? Para a mulher, não. Para a mulher é mais a vida toda. Então, eu acho que, concluindo a situação toda, tem alguém na família com alguma deficiência mental, com algum probleminha, está sendo recorrente, é legal procurar um médico geneticista. E hoje o médico geneticista tem no SUS, tem, eu, por exemplo, atendo online, né? Muitos atendem online. Quer dizer, não tem desculpa mais, tem pelo plano de saúde, né? Vai lá e tira as dúvidas, né? Olha, doutor, eu tenho risco, como é que eu faço? Os testes hoje, por quem tem plano, está coberto a maioria dos testes. Enfim, eu acho que é ir atrás da informação em fonte segura. Legal. O José Antônio também fez uma pergunta, eu acredito que a gente já meio que pincelou isso, mas é importante pautar aqui, que ele perguntou aqui, para quem não entende o que é genética, como você explicaria o que são malformações congênitas e elas podem ser evitadas? E ele perguntou também, quantos embriões são necessários para fazer a melhor seleção? Tá, perfeito. Muito bem perguntado. Primeiro, a gente tem um risco para qualquer casal, que ele é baseado na população geral. Então, Antônio, né? Isso, José Antônio. É lá da Bahia, é um membro que sempre está aí junto com a gente. Maravilha. Então, José Antônio, assim, qualquer casal não aparentado, que não é primo nem nada, que mesmo que não tenha nenhum caso na família, tem um risco, esse risco é baseado na população geral. Como assim? Infelizmente, a cada 100 bebezinhos que nascem a cada segundo, 2 ou 3, visivelmente a gente vai ver que tem algum probleminha, né? Ali no nascimento, né? Então, uma malformação pode ser cardíaca, né? Pode ter um probleminha no coração, pode ser um pé torto congênito, né? Pode ter uma malformação nos pezinhos, pode ter uma malformação no cérebro, né? A hidrocefalia, que é muito comum, a anencefalia, o Zika, lembra do Zika que causava isso aí, né? Sim. Quer dizer, isso tudo são malformações e estão dentro dessa perspectiva que eu mostrei. Agora, consanguinidade, primos de primeiro grau, quadriplica esse risco. Vai para 9 a 12%. Por quê? Porque tem DNA em comum, né? Então, para a natureza, o casamento consanguíneo aumenta o risco de doenças, não só malformações, como deficiência mental e outras coisas em si, né? Então, basicamente é isso, quer dizer, todo mundo tem risco e a malformação já é visível ao nascimento, como eu citei aí, aquela malformação também na coluna do bebê, né, a mielomeningocele, quer dizer, isso tudo faz parte desse índice que eu coloquei. Sobre embriões, hoje não há mais necessidade de engravidar de gêmeos, trigêmeos, até quadrigêmeos, como acontecia antigamente. Hoje a tendência mundial é transferir apenas um embrião. Então tem lá 3, 4 embriões normais, ou 4, 5 embriões, 90% deles hoje são congelados, transferidos no segundo tempo. Então, se escolhe o melhor embrião, com maior potencial, que tenha genética normal, transfere um de cada vez, Zé Antônio. Quer dizer, não precisa ter pressa, né? E a idade dessa mulher, mesmo ela estando com 45 anos, de repente, o risco dela não é de 45. É da idade que ela fez os embriões e foi eliminado pelo teste genético em si. Então, é por isso, gente, que tem mulher de 50 anos engravidando, ou porque ela congelou o óvulo, ou congelou o embrião, ou ela está pegando óvulos de uma paciente mais jovem, que a gente chama de ovo doação, que ela não sabe quem é, e usualmente são mulheres abaixo de 32 anos de idade. Então, a chance de gravidez e o risco que ela tem não é de 50 anos, e sim de 32 anos, que é a idade da paciente que doou, né? Então, para aquelas que veem mulher engravidando depois dos 40 anos, 45, 50 anos, aquilo ali é raridade, é ato heróico, quer dizer, é a medicina moderna ajudando, mas usualmente, se ela não se preveniu antes congelando os ovos, são ovos de outra paciente e a gente precisa mostrar isso. Senão as pacientes acham que com 50 anos ainda tem óvulo e conseguem engravidar, e essa chance é menor que 0,0 alguma coisa.
Então, é uma coisa que também é um fato histórico também, essa questão de relação entre parentes, então ela tem a maior probabilidade. Na Europa isso tinha muito, né? Muitas pessoas com má formação Sem dúvida por disso. questões de casamento de relação parentesca, né? Vocês citaram a Bíblia e a Bíblia já mostrava isso também. Sim. Ela já condenava casamentos consanguíneos e exatamente porque, certo, possivelmente observaram que nasciam mais crianças com problema, né? Inclusive, é crime aí o incesto, né? Quer dizer, de pai para filho, coisas desse tipo. Por quê? Porque a probabilidade de nascer com problema é altíssima. Em várias Altíssima. sociedades humanas, houve depois geralmente via religião, mas houve uma condenação moral das relações entre familiares, né? Acho que o Freud até fala disso numa outra coisa, mas é justamente talvez por uma percepção empírica do que acontecia, né? Perfeito, exatamente isso. Quer dizer, levando para o lado religioso, o lado técnico, o lado, né, biológico em si, todos observacional, quer dizer, mesmo não sendo científico, a gente observa que essas famílias têm uma tendência maior, né, a ter filhos com problemas aí. E isso realmente é comum, e como eu falei, entre primos aumenta aí 3 a 4 vezes o risco em relação à população geral. Há testes hoje, tá, gente? Então. Pode ser feitos. Ciro, eu tô com a minha prima e, cara, não adianta, é nós, né? Eles fazem, eu consigo fazer teste. Aí procura o geneticista. Eu rasteio Vamos ver se dá match, né? Exato. E jogam eles a um risco igual da população, não igual, mas muito próximo da população geral, né? Então, usufruam da medicina moderna. Sim. Não existe risco zero, né? Não. Metade das malformações, Otávio, a gente não sabe a causa, a etiologia, então seria impossível prevenir. A Juliana Rossi perguntou aqui, o que pode causar descolamento da placenta? E ela perguntou também outra, qual o risco de gravidez aos... o senhor já falou, né? Aos 55 anos, como da Cláudia Raia. A Cláudia Raia ali, ela... com 52 ela já tinha anunciado que tinha entrado em menopausa. Então alguma coisa estava estranha ali, né? Mas isso é muito pessoal, né? Mas o descolamento da placenta tem várias. Pode ser uma pressão aumentada ali, né? Pode dar até pré-eclâmpsia, essas coisas. Pode ser, às vezes, um probleminha genético no embrião. E, na maioria das vezes, quando o descolamento não é muito extenso, é apenas um susto ali que acaba levando a gestação até o final. Depende de onde a placenta está implantada em si. Enfim, é comum, às vezes, no comecinho, isso acontecer, até ela se implantar direitinho. Então, assim... É uma gestação, às vezes, que pode ser de alto risco, um deslocamento, que vai depender da região onde teve, né, esse descolamento aí, enfim, de outros casos em si, mas a gente chama de multifatorial. Olha, existem vários fatores que podem causar isso. Doutor, a gente chegou a falar o senhor principalmente, né? Você falou aqui pra gente sobre a questão do diagnóstico, um pouco... lógico, também a terapia vinculada, por exemplo, um bebê conseguir de alguma forma ser um doador ou ajudar o tratamento de uma pessoa da família. E existe tratamento em nível genético para adultos ou com base em que tem alguma patologia? Ou ainda é algo muito difícil? Não, bem lembrado, Otávio. Então, assim, como falei da minha angústia como médico, né? Na época não tinha tratamento, era 1 ou 2 doenças. Hoje a gente tem aí umas 10, uma dezena de doenças ou um pouco mais que são tratáveis, né? Muitas dessas que se procura no erro inato do metabolismo, como deficiência de biotinidase. Biotina é barata, a gente dá biotina. Quem não toma biotina hoje, mas para o cabelo, para tudo, né? Quer dizer, se a gente der biotina para essa criança, sabendo que ela tem essa deficiência, ela não vai ter os sintomas. São sintomas muitas das vezes graves, neurológicos, da pele, etc. Né? E tem a maioria das outras doenças, são tratamentos, Otávio, extremamente caros. Nós temos aí uma doença muito comum na população brasileira, chamada AMI, amiotrofia espinhal, ou doença de Werning-Hoffmann, que fatalmente a cada 70 pessoas, mais ou menos, uma é portadora da mutação. Ela não tem a doença, mas ela é portadora da mutação. Ela precisa vir da mãe e do pai para desenvolver. Então, é uma doença muito prevalente. Agora, essas crianças nascem muito hipotônicas, elas nascem ali, elas não têm a inervação, né? Existe um nervo ali, mas ele não consegue mandar a mensagem para o músculo. Então, tem uma medicação agora, na farmacêutica, que custa aí acima de 10 milhões de reais, que é o tratamento mais caro de toda a farmacêutica,
e consegue que mantenha esses negros sem eles virem a morrer, né? Mas, cara, você já imaginou desembolsar aí 10, 20, 30 milhões de reais em um tratamento só? Tem hoje nos Estados Unidos a terapia gênica, direcionada a algumas leucemias que eram incuráveis, chegam a estar curando 50% delas. Ainda não está a nível comercial no mundo todo, mas já está sendo oferecida à população. Mas a $500 mil, né, quer dizer, é extremamente caro também, né? Mas já começou a aparecer, desculpem. Não, que isso. Já começou a aparecer o tratamento em um monte de doença, quais antes a gente não sabia nem qual que era a causa. Esse custo tão elevado, ele é pelo custo de pesquisa durante anos ou os insumos do tratamento em si são caros? É mais pelo tempo para chegar nisso? São as duas coisas. Mas a principal, Otávio, é muita mão de obra e custo para desenvolver e para tratar poucas pessoas. São doenças raras. Entendeu? Então, essa da miotrofia espinhal é uma das mais prevalentes, incidentes aí, né? Então, vale mais a pena, dilui mais o custo dela. Você imagina se fosse mais raro, seria impossível, né? Então, algumas, até talvez eles conseguiriam desenvolver ela rapidamente. Mas, cara, seria num custo tão alto que muitas das pessoas aí, 99% delas, não conseguiriam tratar, né? Porque é um custo alto. Aqui no Brasil, entra-se muito com liminar contra a União, né? E essas liminares aí no Rio Grande do Sul, no estado, eu sei que tem algumas doenças ali que já diagnosticadas, já tem uma liminar, o qual obriga o governo a tratá-las, né? E aí entra também polêmicas, né? Porque o tratamento de uma doença dessa salvaria quantas crianças com diabetes? Sei lá. Enfim. Porque não tem nada sobrando, né? Então eu entendo. É interessante porque chegou uma pergunta aqui para mim, aqui em off, aqui, que eu acho que tem a ver com o que vocês estão discutindo aqui agora, que a pergunta, até a pessoa falou, uma pergunta complexa, ó. Como a genética pode contribuir para diminuir as desigualdades no acesso à saúde, principalmente em comunidades mais vulneráveis? Acho que é isso que o senhor está falando, né? Exatamente, né? Então, assim, aliás, é uma pergunta excelente, mais uma vez, obrigado. Eu acho que a gente está, né, com perguntas aí bem enfim, oportunas, e façam, estou aqui para isso mesmo. Quer dizer, ela ajuda dessa forma, né, equalizando isso. Só para você ter uma ideia, quando o Trump foi presidente da outra vez, né, a nível de curiosidade, na Black Friday americana, super famosa, na Amazon, o terceiro item geral mais vendido foi o da ancestralidade. Era um kit de DNA, qual você enviava, você pagava, eles te enviavam para casa, você fazia ele e mandava, colhia, mandava, eles te davam ali quantos por cento teu veio da Alemanha, quantos por cento, né, etc e tal, enfim. Mas por que isso? Porque os advogados começaram a entrar na polêmica e dizer, olha, meu amigão, você está dizendo que eu não, né, por causa do esquema de visto e permanência lá, você está querendo dizer que eu não sou americano, mas o meu DNA é mais americano que o teu, ó. Tá vendo aqui, ó? Se eu for comparar você que é americano, então assim, veja, terceiro item mais vendido no Black Friday. Quem é que imaginava uma coisa dessa? Dentro da Amazon. Né? Sim. Então, assim, ela consegue trazer... Veja, essas empresas hoje, elas rastreiam quando você faz esses testes. Se você quiser, deixa lá logado. Olha, se eu encontrar algum parente teu, você autoriza? Então, teve... inclusive, virou série na MTV, nos Estados Unidos, que meio-irmãos começaram a se encontrar, e eram centenas... Eu vi essa série. Vieram de doadores, né? De doadores de espermas, né? E o dono da clínica, o Adilson, era o cara que era pai de todas as crianças. Era o esperma dele. Sim. Sabe? Então, assim, a genética vem trazendo e mostrando que todos temos nossos defeitos e qualidades, né? Somos apenas diferentes. E essa questão da ancestralidade, só fazendo um gancho, se você quiser, fica à vontade para tomar uma água também a mais. Mas agora eu lembrei que teve uma época que começaram ia nos programas as pessoas e as pessoas traziam essa informação. Provavelmente veio dessa Black Friday. E essa semana teve até uma coisa, que teve uma ação, lógico, comercial da CBF, mas de promover a busca da ancestralidade dos jogadores. E a do Vinícius Júnior
viralizou, porque acho que achou alguns ancestrais longínquos e camarões, tudo. Então, até nesse contexto da consciência negra, fizeram essa busca aqui usando a ferramenta, né? Lógico, Sim. não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui sobre as Não, doenças, mas tudo, mas é isso o mesmo. quanto você consegue, né? É isso mesmo, é exatamente isso. Cara, assim, olha, nos questionários de genéticas, a gente aboliu essa história de etnia. Porque o que você se considera? Eu me considero pardo, negro, branco, etc. Se eu for no teu DNA, às vezes você vai no meu DNA, né? Eu sou branquinho, né? Enfim, mas se você vai no meu DNA e vai ver uma outra pessoa com a pele mais escura, às vezes o meu DNA tem mais porcentagem, né, de DNA oriundo da África, né, do que aquela pessoa que tem a pele, né, mais escura do que a minha. Então, é difícil a gente se intitular alguma coisa, sendo que o que manda é o nosso DNA. Né? Então, a gente se surpreende muito com essa nossa etnia, da onde vem um pouco daqui e ali, etc. Né? Mas, eu volto a repetir, eu acho que na genética, quanto maior essa miscigenação de raça, melhor é para a resistência, para tudo, né? E, infelizmente, muitas vezes, essa beleza, essa diversidade é um obstáculo, né? Mas é por causa da questão que o senhor estava falando, da higienização, né? Que é a questão de se pautar pela genética, e aí a gente sabe que tem um passado meio sombrio, meio com ideologias que quer pautar ideias de raça pura, e aí quando você traça essa fala, raça pura, é uma coisa que aí já é um obstáculo, né? O que é puro, o que não é, né? Mas acho que o grande ponto é aquilo que a gente falou até no início, né? Isso não parte da genética, né? Você tem um conjunto de crenças e vai buscar elementos que fundamentem aquilo que você pensa, né? Eu costumo dizer assim, vocês já notaram a quantidade de guerras que são aí travadas em nome de religiões e da democracia? Exato. É isso. De tempo em tempo. Então precisa achar um fundamento. Você vai fazer guerra, você precisa arrumar alguma coisa ali, né? Infelizmente, a maioria delas são religiosas. Tem uma outra pergunta aqui que eu acho que o senhor comentou sobre os anabolizantes, mas a Juliana perguntou quais são os fatores que podem diminuir a produção de espermatozoide, para além do... Sim, claro. Claro, a gente conhece a cartilha, né, do homem ali, de não fumar, aquilo, etc. A obesidade diminui bastante também, a obesidade aumenta a chance de aborto, diminui chance para a mulher, né, diminui chance de conceber, para o homem diminui ali, também espermatozoide, fumar. A gente tem hoje muito comum o uso da finasterida, ou da asterida, ainda não tem tanta pesquisa, mas a finasterida, né, que é para queda capilar, ela pode diminuir a concentração de espermatozoide, tá? Mas para o indivíduo que tem 50 milhões, 10 milhões a menos, talvez não faça muito efeito. Mas para o cara que tem 10 milhões a menos, né, acaba com tudo. Então, o que eu quero dizer? Suplementos alimentares são bem-vindos, mas esteroides, anabolizante, tá muito em moda agora, né, esses chips da beleza, essas coisas aí, cara. A Anvisa vem proibindo isso de uma forma aí bem radical, né? Porque assim, dá para se fazer o que quiser e cara, tem que lembrar que não existe nada instantâneo, não existe nada mágico, né? Quer dizer, tratamentos milagrosos aí para qualquer tipo de coisa, tem que se desconfiar, né? Então, assim, o cigarro é terrível, né? Pro esperma, mas como eu falei, o homem tem essa vantagem, o homem tem a possibilidade de pegar 3 meses da vida dele, 4 meses ali, e levar a sério a cartilha, não beber, não fumar, emagrecer, e ter uma boa concentração, quer dizer, naqueles momentos antes de uma gravidez, seja natural, seja por fertilização, né, ele priorizar isso, e a mulher, obviamente, quando ela estiver grávida, ela não pode fazer uso de álcool, acho que, principalmente em comunidades, isso é super importante saber, não existe dose segura de álcool durante a gravidez. A dose segura é não fazer uso de álcool. A partir do momento que sabe que está grávida, não façam uso de álcool. De repente, isso durante a gravidez pode trazer complicações sérias. Pode trazer não só uma deficiência na escola, um déficit mental, como malformações cardíacas e vertebrais. São crianças que têm comportamentos muito típicos. É uma síndrome, a gente chama de síndrome alcoólica fetal. Então, assim,
Não existe, gente. Não há dose segura de álcool durante a gravidez. Né? Então, talvez seja um dos recados mais importantes que eu tenha dado aqui hoje, é sobre o álcool na gravidez. Porque, às vezes, é cultural. Né? E volto a repetir. Bebi a vida inteira, meu filho nasceu aí ó, saudável, sem nenhuma malformação. Depois ele vai ter dificuldade na escola. Sim. Né? Às vezes vai ter até, enfim, alguns tipos de déficit, coisas específicas, e que não sabe dizer o que realmente aconteceu. Então, não tem dose segura, não façam uso de álcool durante a gestação. E a gente está encaminhando aqui mais para a reta final. Acho que tem algumas perguntas que a gente queria fazer, mas a primeira é: quem tiver interesse em contar com o apoio do senhor, com o serviço do senhor, como é que ele te acha? Nas redes sociais ou em algum contato especificamente? Hoje, rede social, né, Otávio, a gente eu brinco dizendo que é tão difícil isso para a gente que vem de outra geração aí, né, com isso aí, e é necessário, porque hoje não adianta, né? Sim. Mas Instagram, tem ali o Dr. Ciro Martinhago, tudo junto, né? Dr. Ciro Martinhago. A gente coloca ali essas curiosidades que a gente está conversando aqui. Se ficar link aí, a gente vai colocar, como a gente divulgou hoje também, né? Que estaria aqui com vocês, sobre pesquisas recentes, à disposição também para responder dúvidas aí. Enfim, eu acho que hoje a palavra-chave é a informação, e a informação literalmente está na ponta dos dedos. É isso aí. Doutor, eu queria perguntar para o senhor o que o senhor pode abrir assim para a gente de alguma dessas pesquisas assim para o futuro que a gente consegue já vislumbrar assim, que o senhor identifica que isso vai ser uma de fato evolução de virada de chave nessa área para nós? Para vocês terem uma ideia, essa história de terapia gênica parece uma coisa visionária do futuro, mas já está tendo bons resultados nos Estados Unidos. Eu vou te dar um exemplo que eu tive na Flórida recentemente, um ano atrás, um professor lá, que as crianças nascem cegas, elas não enxergam. Olha. E com apenas uma injeção no fundo do olho, ele está conseguindo que essas crianças em menos de um mês comecem a enxergar. Coisa inédita, né, para a medicina, etc. O que ela faz? Ela modifica o DNA, né, ali logo no começo, que tem a mutação, quer dizer, ele edita aquele DNA, como os chineses fizeram os embriões, mas de uma forma aqui para a doença, né? E modifica e faz com que essas crianças enxerguem. O FDA já provou, em adultos também, mas em criança, o resultado é menos de um mês. Essa terapia gênica também está curando a leucemia, como eu falei para vocês. E na anemia falciforme, né, que é muito comum, descendentes da raça africana, negros, né, muito comum na população brasileira, que tem obrigatório no teste do pezinho, estão tendo tratamentos muito eficazes. E assim, a anemia falciforme, disse o Otávio, é bem complicado, sabe? As crianças têm muitas dores, né? Enfim, tem que evitar alguns tipos de alimento, mas, cara, não tem uma cura, a não ser transplante de medula. E para anemia falciforme, precisa ser entre irmãos, não dá para ser da população geral, né? Então, esse tipo de terapia talvez seja o grande gancho para a próxima geração, né? Porque, cara, nós estamos pegando célula-tronco aí até mesmo de dente, de polpa de dente, reproduzindo ela e criando órgãos, né? Quer dizer, possivelmente no futuro aí, nossos filhos vão se beneficiar com isso. Você já pensou que maravilha lá, você tem um probleminha lá no fígado ou no coração, você vai lá e faz um órgão que é teu mesmo, né, vindo do teu próprio DNA, sem rejeição. Quer dizer, isso já é uma realidade a nível científica e que deve se tornar uma realidade, principalmente com o advento da inteligência artificial, que começa a juntar centenas e milhares de variáveis que o cérebro humano não conseguia, né? Eu acho que esse conjunto, parece que é a ficção científica, né? A vida imita, a gente não sabe qual imita qual aí, né? Sim. Mas isso é muito promissor, Odilson. E assim, no Brasil, profissionais daqui, na USP em Ribeirão, já contra o câncer também, né? Esse tipo de terapia já está sendo feita, né, com excelentes resultados. E a nossa expectativa é que todos esses avanços cada vez mais levem bem-estar e segurança para uma quantidade cada vez maior de pessoas, né? E até como eu falo nas nossas perguntas, além da nossa desigualdade, né? A gente sabe que que somos ainda um país muito desigual, que esses avanços contribuam para diminuir a desigualdade ou que atenuem os sintomas de tudo que a gente vive, né? É isso aí. Sem dúvida.
Bom, acredito Eu acho que que a gente tá indo um pouquinho além aqui do acho que ele combinado. pode fazer aquela pergunta que a gente sempre faz, né? Daqui a pouco a gente vai O liberar aqui doutor. o doutor para descansar um pouquinho, tudo. Mas antes disso, acho que a gente sempre pergunta se teve algum tema ou alguma pergunta que o senhor sentiu falta, que tem o hábito por falar, o que acha que vale a pena ressaltar com quem nos assistiu até agora. Ah, eu acho que não, sabe, Otávio? Uma delas era sobre o autismo, que a gente já comentou, né? Que eu acho que isso hoje não tem aonde eu dei aula que não se pergunte sobre isso. Quer dizer, manter, como quase 80% deles não é a estrutura de DNA que se modifica, e sim a forma, né, como ele se expressa. Então, assim, a gente ficar muito atento à nossa alimentação, né? Levar isso mais a sério. Não precisa ser aquela coisa bitolada, com nutricionista certinho e tal, mas levar mais a sério isso, principalmente na comida industrializada. Isso reflete em gerações, não só para nosso organismo, mas para nossos filhos também, né? Eu acho que isso é um tema super polêmico, importante, e que, cara, a gente não está conseguindo frear isso, né? De várias formas aí. Só para você ter uma ideia, tem uma pesquisa de universidade brasileira mostrando que foi em 100 e poucas cidades do Brasil, inclusive Florianópolis foi uma delas, pegando a água, né, da distribuição, ali, água tratada, e mostrou que o agrotóxico estava presente em todas, Nossa. inclusive Florianópolis, que não tem atividade rural. Então, esse é um grande problema futuro. O microplástico, né, eu tenho um grande amigo que que eu orientei, hoje ele está no Havaí. O microplástico hoje é encontrado no sêmen, o microplástico é encontrado na placenta humana. A água que a gente está tomando, ela está presente, né? Então, volto a repetir. Cara, não tem muito que a gente fazer. A questão toda é ter, talvez, leis mais rigorosas quanto a isso. Voltar cada vez mais ao orgânico, não só pela nossa saúde atual, como também dos nossos filhos, né? Isso está sendo, Sim, esse problema está sendo jogado para frente. E a natureza é sábia, o Adilson Otávio. O que ela faz? Ela começa a silenciar os indivíduos. Por isso que a infertilidade vem aumentando bastante, né? A reserva ovariana das mulheres vem diminuindo e a qualidade seminal também. Algumas coisas a gente tem até avanços regulatórios mais recentes, né? Acho que principalmente em relação aos ultraprocessados, a gente tem Sim. se Ou você, tem o rótulo, né? já que é difícil você. Tem uma questão econômica complicada, então é mais difícil você inibir essa produção, mas se pelo menos teve essa questão da rotulagem que assusta um pouquinho mais. Eu acho que algumas cidades já têm feito discussões mais sérias sobre a questão de alimentos sem agrotóxico na rede de ensino, fortalecer um pouco a questão da agricultura familiar, que usa menos a incidência de agrotóxicos, né? Na qual a gente tem menos incidência, né? Mas é um baita desafio. Mas é uma briga que se torna num campo social e político e econômico também, de fato, acho que o fator maior é isso que você falou, econômico, que acaba dando umas liberações aonde os outros países já não podem mais produzir aquele tipo de coisa já faz tempo já. Mas para não desanimar todo mundo, há 20 anos, acho que era inconcebível a gente ver o nível de restrição que tem ao tabaco como tem hoje. Sim. Muita gente tem acesso, agora tem a questão do vape, mas você conseguiu inibir. Propaganda de esporte. Aquilo ali era um sentido enorme, lembra disso? Shows. Exatamente. Uma série de coisas. E a própria bebida, você tem um pouco mais de restrição da comercialização, da propaganda, dos horários. Então, acho que a gente evolui devagarzinho, mas você tem uma série de avanços também, né? E é importante, acho que o conhecimento científico justamente jogar luz para que a gente consiga tomar essas decisões em sociedade. Né? Isso não tem... assim, a gente vê o canal, a televisão aberta, você tem lá aqueles programas sensacionalistas o dia todinho. Se tivesse mais tempo sobre pautas como essas que a gente trouxe aqui hoje, eu acredito que nós teríamos uma sociedade muito melhor. Né? Então, a gente precisa, como cidadão, contribuir diretamente com a sociedade, né, Adilson, Otávio, e não só cobrar dos políticos, né? Exato. A gente precisa... Efetivação, é isso aí, doutor. Efetivação. Então, primeiro, muito obrigado pela presença aqui, por estar conosco, compartilhar esse conhecimento. Tenho certeza que quem está assistindo aqui conosco deve ter gostado, porque a gente gostou muito. Recebemos várias perguntas, comentários aqui. E parabenizar pelo trabalho, porque além do seu trabalho individual, o senhor comentou, de atuações voluntárias, o trabalho de pesquisa e de difusão de conhecimento, e não só aqui, mas em outras mídias nas quais o senhor já atuou, acho que são fundamentais para que a gente tenha essa evolução
Cultural. E assim, Otávio, como foi falado por um médico de terça-feira, nós deixamos aqui o Gueto disponível para o senhor quando quiser trazer novas pautas, quando quiser conversar, venha falar conosco, venha que a gente vai sentar. A gente não entende quase nada, mas a gente resenha, como a gente colocou lá no anúncio, né? A gente coloca como resenha, mas acaba trazendo pautas muito relevantes como foi a de hoje, então fica aberto aí o convite para próximas vezes. Estou à disposição de vocês, a qualquer tema que vocês quiserem aí, que eu tenha domínio. Enfim, o que eu puder contribuir, o que eu puder ajudar, volto a repetir, como cidadão a gente deve isso à sociedade. É isso aí. Mas Certo? o fechamento é seu. GuetoCast, eu vim de lá e sei como é. What's up, guys? Falar inglês fluentemente tem se tornado cada vez mais necessário e importante. Ter essa habilidade nos dias de hoje abre muitas portas e gera grandes oportunidades profissionais e também culturais. Deixe-me apresentar para vocês. Me chamo Anderson, sou professor de inglês há mais de 20 anos e também músico. Moro nos Estados Unidos e sou formado em letras e pós-graduado em ensino da língua inglesa. Atualmente estou cursando mais uma pós-graduação em neurociências com ênfase em educação musical. Tenho um canal aqui no YouTube chamado Let's Rock Your English, onde, claro, eu uso a música para ajudar as pessoas a melhorarem o inglês delas. E tenho uma novidade para vocês. Fechei uma parceria com os meus amigos aqui do GuetoCast e juntos estamos oferecendo um desconto de 10% no primeiro semestre para as aulas em grupo. As aulas são online, ao vivo, pelo Zoom. E os grupos são de no máximo 12 pessoas. Para maiores informações, clique no link logo abaixo na descrição ou também me chamem pelo WhatsApp. E não se esqueçam de dizer que vocês vieram pelo GuetoCast, porque assim vocês vão obter o seu desconto. And together, let's rock your English. Peace!